Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento em que nós vamos estudar, refletir sobre a nossa língua. O que vamos aprender hoje? Colocando aí o nosso objeto de conhecimento, estilo, detalhamento, gêneros jornalísticos e publicitários, narrativos e argumentativos, morfologia, conjunções, conexões e sintaxe, concordância nominal e concordância verbal. Certo? Então esse é o nosso conteúdo. Venham comigo para a nossa aula. Em uma aula de língua portuguesa, claro que nós vamos começar lendo um texto. Então eu trago para vocês uma resenha que vai abordar uma série, certo? Uma série aí que é divulgada em meio virtual, em streams. Então leiam comigo esta resenha e daqui a pouquinho nós vamos analisar ela, verificar os elementos da sua composição e também os termos que foram utilizados para fazer a crítica e também de organização textual. Vamos à leitura do texto. Cidade Invisível mistura folclore brasileiro e suspense em narrativa envolvente. Criada por Carlos Saldanha, nova série da Netflix traz roupagem inédita para personagens clássicos e propõe debate importante entre progresso versus tradição. A música de ninar da Cuca sempre teve algo de assustador. Quem, em sã consciência, poderia ficar tranquilo com a ideia de que alguém viria te pegar à noite quando seus pais não estivessem em casa? Graças ao sítio do Pica-Pau Amarelo, a ameaça da bruxa acabou atenuada no imaginário brasileiro pela imagem da jacaré loira, que, embora vilanesca, era mais divertida do que propriamente sinistra. Porém, depois de décadas de hegemonia das histórias de Monteiro Lobato e das adaptações da TV Globo, essa visão ingênua e fofa foi finalmente desafiada na série Cidade Invisível, história de Rafael Dracon e Carolina Munhoz, que tem Carlos Saldanha como showrunner. Com a proposta de resgatar as figuras do nosso folclore e o fator mistério que as envolve, a produção da Netflix usa o suspense e a trama policial como pretextos para revelar que há mais do que histórias infantis na nossa tradição oral. Muito mais. O seriado acompanha Eric, um detetive de polícia ambiental do Rio de Janeiro, vivido por Marcos Pigossi. Como também é padrão em produções hollywoodianas, ele é muito comprometido com seu trabalho, dando mais atenção à averiguação dos casos do que à família. Logo, não é surpresa para sua esposa, a antropóloga Gabriela, quando ele recusa seu convite para ir com a filha para a festa junina na vila de pescadores onde ela trabalha. Para seu azar, justamente nessa noite, Eric sofre um trauma familiar que vai assombrá-lo não apenas como marido em luto e policial em busca de respostas. Porque, entre descobertas inusitadas, como um boto que vira homem e corpos que somem do IML, sua investigação revela que todos os eventos bizarros na Vila Toré estão conectados. No entanto, a única explicação possível desafia tudo o que Eric acredita, até mesmo sua identidade. Além de uma oportunidade comercial, o criador da série, Carlos Saldanha, enxergou nessa mistura entre folclore e suspense uma maneira de levantar o debate entre as mudanças vindas de um dito progresso e a preservação do que nos é ancestral. Por isso, contrariando a expectativa dos fãs acostumados com suas animações voltadas para crianças, decidiu abordar a trama de Cidade Invisível
a partir da perspectiva de um adulto cético e de carne e osso, como são também seus espectadores. Assim, quando mostra que Eric não é capaz de fugir da realidade fantástica na qual está inserido, não importa quanto tente, Saldanha deixa subentendido que nós não deveríamos também renegar nossa cultura. E esse é, de longe, o grande mérito da série. No final, a investigação policial acaba sendo o fator mais entediante de toda a trama, porque não há nada de novo ali. Convenhamos, a figura do detetive que desafia seu superior e vira noites sem dormir para chegar à solução do caso está longe de ser algo original. Por isso, todos os desenvolvimentos são previsíveis e pouco empolgantes, até a entrada dos elementos mágicos. É no deslumbramento com o desconhecido que a trajetória de Eric brilha. Em um país que sofre de amnésia seletiva, preservar a memória e a cultura de seu povo, ainda mais um povo tão heterogêneo quanto o brasileiro, é um desafio e tanto. Por isso, obras como Cidade Invisível têm uma importância e responsabilidade maiores do que meramente exportar um produto e voltar a atenção do mundo para o nosso audiovisual. Embora possa se debater a forma como o resgate do folclore foi feito, sobretudo a escolha de ambientar a história no Rio de Janeiro e não nas regiões Norte e Nordeste, é inegável que a série da Netflix larga já com o mérito de ter colocado novamente na boca dos brasileiros nomes como Saci, Cuca e Iara. Nossa cultura, diversa como é, merece ser celebrada, não só como histórias infantis, mas pela sua riqueza e fantasia. E Cidade Invisível é a prova de que dá para fazer isso, inclusive de forma comercial. Muito bem, então acabamos de ler o nosso texto, sabemos que este texto é uma resenha e, por ser uma resenha, sabemos que a resenha ela busca analisar, avaliar um objeto cultural para o leitor, certo? E esse objeto cultural, claro, pode ser o mais variado, o mais diverso possível. Observe que pode ser um filme, pode ser um livro, a história de um romance, certo? Pode ser também uma escultura, uma obra artística, ok? E também um espetáculo teatral. Então perceba que a resenha ela pode aí analisar, ela pode avaliar diversos objetos artísticos com a finalidade ali de apresentar ao leitor uma avaliação. E o leitor, ao ter contato com essa avaliação, ele julga, certo? De repente ele está em dúvida se ele vai assistir um filme ou não. Então ele procura uma resenha, ler a resenha e com base naquelas palavras, naquilo que foi dito sobre o filme, sobre como o resenhista apresentou determinado julgamento, ele pode decidir se vai assistir o filme ou se deixa para ver em outro momento ou se desiste, não assiste o filme. Então perceba que a resenha ela tem essa finalidade, apresentar uma avaliação, um julgamento. E claro que ela vai ter elementos que irão compor esse texto. Então que elementos são esses? Então vamos levantar aqui o primeiro elemento, que é a contextualização. Perceba que a contextualização ela procura ambientar a temática, certo? Mostrar como essa temática, como determinada temática, determinado assunto é visto na sociedade. E isso ocorre na resenha que nós acabamos de ler. Ocorre exatamente neste trecho. Colocando aí para vocês, olha só, essa contextualização ela ocorre logo no primeiro parágrafo. Depois de décadas de hegemonia das histórias de Monteiro Lobato e das adaptações da TV Globo, essa visão ingênua e fofa foi finalmente desafiada na série Cidade Invisível, história de Rafael Draco e Carolina Munhoz, que tem Carlos Saldanha como showrunner.
com a proposta de resgatar as figuras do nosso folclore e o fator mistério que as envolve, a produção da Netflix usa o suspense e a trama policial como pretextos para revelar que há mais do que histórias infantis na nossa tradição oral. Muito mais. Então percebam que esse trecho do primeiro parágrafo faz uma contextualização exatamente de como as histórias do folclore brasileiro são vistas, certo? Então percebam que aí nós temos, em meio social, na sociedade brasileira, uma visão infantilizada devido aí, no caso, as histórias infantis de Monteiro Lobato, que utilizava exatamente personagens folclóricos, como a Cuca e o Saci, certo? Então percebam que, ao ter histórias produzidas para criança, então percebam que esses personagens foram suavizados, atenuados. E essas histórias de Monteiro Lobato, tempo mais tarde, ou seja, muito tempo depois, elas foram adaptadas para a TV e divulgadas, certo? Essas histórias foram divulgadas em massa. Muitas pessoas assistiram essas histórias pela TV e acabaram tendo contato com essas figuras do Saci, da Cuca, essas figuras mais atenuadas, certo? Essas figuras mais personagens folclóricos com ali uma visão mais infantil. E percebam que a série ela se põe, ou seja, ela se apresenta como uma outra visão, que vai trazer uma visão mais adulta relacionada a esse personagem. Então perceba que nessa primeira parte, o texto, a resenha, contextualiza como os personagens folclóricos são vistos e já apresenta ao leitor a ideia de que a série, que é objeto desta resenha, será exatamente uma série com uma visão oposta. Ok? Então, além da contextualização, claro que a nossa resenha vai trazer outro elemento importante. Que elemento é este? Então, observando aqui do meu lado, é exatamente o resumo, que é exatamente contar um pouco da história sem revelar muito. Então, percebam que na resenha nós temos esse resumo exatamente neste trecho. Então, observando aí no nosso texto, olha só, o resumo ele ocorre ali no segundo parágrafo. Eric sofre um trauma familiar que vai assombrá-lo, não apenas como marido em luto e policial em busca de respostas, porque entre descobertas inusitadas, como um boto que vira homem e corpos que somem do ML, uma investigação revela que todos os eventos bizarros na Vila Toré estão conectados. No entanto, a única explicação possível desafia tudo o que Eric acredita, até mesmo sua identidade. Então observem que este trecho da resenha, que contém um resumo, ali faz uma síntese do que irá ocorrer na história. Mas percebam que esta síntese, este resumo, não revela muita coisa, não revela todas as tramas da ação, da narrativa. Então observem que é algo muito breve para deixar o leitor ciente do que ele vai encontrar sem revelar muito. Então percebam que a resenha ela não tem essa finalidade de contar o final da história, contar detalhadamente o que vai acontecer na história, mas sim de apresentar um breve resumo e apresentar os julgamentos relacionados aí à obra, relacionados ao objeto da resenha. E quando a gente fala em julgamentos, nós estamos falando das críticas. Percebam que as críticas são pontos fundamentais, certo? Então as críticas elas estão presentes em uma resenha, elas caracterizam uma resenha. E quando falamos em críticas, gente, em uma resenha, essa palavra aqui não está relacionada apenas a falar mal, certo? Mas apresentar aquilo que é bom, dizer o que é bom e dizer o que não é bom também. Então as críticas elas podem ser positivas ou negativas. No entanto, um texto ele só vai possuir, uma resenha ela só vai possuir críticas positivas ou só críticas negativas? Não, a resenha pode apresentar os dois tipos de posicionamento. Pode apresentar crítica positiva e crítica negativa. Então percebam que a pessoa que produz uma resenha, ela tem que ter essa capacidade de conseguir ver o que é bom e o que não é bom. E, claro, escrever, colocar ali de forma respeitosa também no papel a apresentação ali da crítica. Vamos ver como isso ocorre no nosso texto? Então, observe que nós já temos críticas
logo no início, no título do nosso texto. Então, observe que no título, Cidade Invisível mistura folclore brasileiro e suspense em narrativa envolvente, nós já temos uma crítica. Então, pensamos que a crítica ela é apresentada por meio de uma palavra. Que palavra é essa? Qual palavra traz aí uma opinião, um julgamento? É exatamente o adjetivo envolvente. Percebe que os adjetivos, eles têm essa função de atribuir qualidades, características, e eles marcam também no texto a opinião. Então, observe que o adjetivo envolvente está marcando aí uma opinião, uma crítica em relação à série Cidade Invisível. E observem que esse adjetivo, ok, ele traz aí uma avaliação positiva. Então, a ideia de que a narrativa, de que a série é envolvente, isso é algo bom, porque prende a atenção da pessoa que está assistindo, é algo que vai chamar a atenção, ok? Vamos seguir? Então, outra crítica nós vamos ter também no quarto parágrafo. No final, a investigação policial acaba sendo o fator mais entediante de toda a trama. Observem que aqui nós temos uma crítica negativa já em relação ao objeto. Então, perceba que o resenhista, a pessoa que escreveu a resenha, tem uma visão, percebe que ali a trama policial não é empolgante, não é legal, não é atrativo, porque isso já é feito lá nos filmes hollywoodianos. E quais são as palavras que evidenciam a crítica, evidenciam a opinião do autor aqui? Quais são essas palavras? Percebam que, mais uma vez, o adjetivo faz isso para a gente. Por exemplo, aqui o adjetivo entediante, observem, que marca essa crítica negativa, e observe que nós temos um advérbio também que reforça essa ideia de algo entediante, que é o advérbio mais entediante. Então perceba que o advérbio intensifica a ideia de entediante. Então perceba que a crítica está presente aqui e ela é marcada justamente com essas palavras. Vamos adiante? Então, também temos críticas no quinto parágrafo. Obras como Cidade Invisível têm uma importância e responsabilidade maiores do que meramente exportar um produto e voltar a atenção do mundo para o nosso audiovisual. Observe que nesse trecho aqui eu tenho uma crítica positiva. E quais palavras trazem essa ideia, essa positividade, essa crítica positiva? Então, destacando para vocês os nossos substantivos. Importância e responsabilidade. Observem que as palavras importância e responsabilidade são responsáveis aqui por trazer essa avaliação positiva para a resenha, certo? E para o objeto resenhado, para a série. Além disso, nós vamos ter também o uso do grau comparativo. Olha só, maiores do que. Então percebam que quando eu utilizo essa expressão, o grau comparativo aqui, eu estou colocando em um grau de superioridade, né? Estou elevando a importância e a responsabilidade da série, ok? Então percebam que também é um elemento que marca a crítica do nosso texto e uma crítica positiva, ok? Além disso, outro advérbio aparece aqui, trazendo exatamente, reforçando essa crítica, meramente. Ok? Então, observe que esses elementos, essas palavras, são responsáveis por trazer uma avaliação, uma crítica positiva para o texto. Ok? E, além desses elementos que nós vimos durante a nossa apresentação, ou seja, o nosso estudo da crítica, nós temos os elementos também que são responsáveis por fazer conexões. E que elementos são esses? Vamos observar nesta resenha, certo? Exatamente as conjunções, que são palavras, são termos responsáveis por conectar orações e parágrafos. E nós vamos encontrar conjunções na resenha que nós estudamos também. E lembrando que as conjunções, quando elas fazem conexões, elas podem estabelecer ideias. Vamos ver como essas ideias aparecem no nosso texto? Colocando aí para vocês. Como também é padrão em produções hollywoodianas, ele é muito comprometido com seu trabalho, dando mais atenção à averiguação dos casos do que à família. Logo, não é surpresa para sua esposa, a antropóloga Gabriela Juliana Conrad, quando ele recusa o seu convite para ir com a filha para a festa junina na vila de pescadores, onde ela trabalha. Então, onde estão as posições? Percebe que nós temos primeiro a conjunção, certo? A conjunção como, que traz uma ideia de
comparação. Eu percebo que eu tenho uma comparação entre os filmes que são produzidos lá em Hollywood e a série, ok? Então, eu percebo que o como estabelece essa comparação, essa ideia de comparação, conectando aí as orações. Além do como, nós temos a conjunção logo. Percebo que a conjunção logo traz uma ideia de conclusão para o texto. E além dessa conjunção, ok, do logo, nós temos também a conjunção quando, que estabelece para a gente uma ideia de tempo. Então, observe que as conjunções estão conectando orações e, ao conectarem orações, elas estabelecem ideias diversas, como nós podemos observar aqui nesse trecho. Ok? Agora, uma resenha, ela circula, claro, em um meio jornalístico, em um meio de imprensa, e percebam que o meio jornalístico ele tem uma preferência com relação ao uso da língua, certo? Então, qual é o uso, qual linguagem o meio jornalístico costuma preferir? É exatamente a linguagem formal, aquela linguagem que está relacionada à gramática, que segue as regras gramaticais e que, claro, ao seguir as regras gramaticais, está utilizando um padrão formal, certo? Então, uma língua padrão, uma língua formal. Então, observe que no texto que nós lemos, nós temos um predomínio exatamente da norma padrão da língua portuguesa. Então, eu estou falando do predomínio, gente. Mas há situações em que nós podemos identificar também alguns desvios de concordância, alguns desvios das regras. Mas para que a gente possa entender, vamos relembrar aí o que é a concordância. Então, vamos lembrar o que é a concordância nominal. Olha só. Então, a concordância nominal, gente, ela diz que os adjetivos, artigos, numerais e pronomes concordam em gênero e número com o substantivo ao qual se relacionam. Então, exemplificando isso, colocando aqui um exemplo para vocês, observem nestes exemplos. A casa está suja. O apartamento está sujo. Observe que no nosso primeiro exemplo, nós temos aqui o substantivo casa. E quando nós olhamos as palavras que se relacionam ao nosso substantivo, nós temos o artigo a, certo? E nós temos também esta palavra aqui, o adjetivo, ok? Observem que essas palavras estão aí sendo flexionadas no feminino. Por quê? Porque elas concordam com o substantivo casa, que é uma palavra feminina. Agora, se eu trocar a palavra casa por uma palavra masculina, como ocorre aqui no segundo exemplo, eu tenho apartamento. Apartamento é um substantivo, certo? Masculino. Eu vou ter o artigo a e a palavra suja também aqui sendo utilizado junto com a palavra apartamento? Não, eu vou ter a mudança, eu vou ter a troca aqui desses artigos e desse adjetivo. Então, percebam que o artigo, ele passa a ser um artigo masculino, certo? E sujo também, esse adjetivo aqui passa para o gênero masculino, ok? Observe que existe uma concordância aqui, porque essas palavras concordam com o substantivo, ok? Então, quando a gente observa o nosso texto, colocando ele aí mais uma vez, perceba que eu vou trazer para vocês um questionamento. Então, olha só, na sequência, leia. Graças ao sítio do Pica-Pau Amarelo, a ameaça da bruxa acabou atenuada no imaginário brasileiro pela imagem da jacaré loira, que, embora vilanesca, era mais divertida do que propriamente sinistra. E eu pergunto para vocês, os trechos destacados estão de acordo com a norma padrão? Ou seja, estão seguindo as regras gramaticais? Então, percebam que aqui nesse trecho nós temos um problema com relação à norma padrão. Vamos observar como isso funciona, ou seja, onde está esse problema? Então, observem aqui as palavras destacadas. Percebam que nós temos o substantivo jacaré, certo? O substantivo jacaré. E as palavras aqui, o artigo a, loira, vilanesca,
divertida e sinistra se relacionam a essas palavras aqui. Essas palavras todas se relacionam ao substantivo jacaré. Mas jacaré é um substantivo masculino. E loira, vilanescas, divertidas, sinistras são palavras que estão no feminino. Então, observem que nós temos aqui uma inadequação com relação à regra gramatical. Por quê? Porque a palavra jacaré é um substantivo epiceno e aí nós temos uma regra específica para este tipo de substantivo. Colocando aí para vocês o que a nossa gramática diz, a regra. Observem. A palavra jacaré é um substantivo epiceno, quer se refira ao macho ou à fêmea. Quando se quer indicar precisamente o sexo biológico, usa-se as palavras macho e fêmea. Então, observe que quando eu tenho o uso da palavra jacaré, percebam que se eu quero me referir ao sexo biológico, eu vou utilizar as palavras macho e fêmea. Então, olha só, o jacaré, macho, a jacaré, fêmea. E observem que essas palavras não foram utilizadas lá no texto, naquele enunciado que eu destaquei para vocês, certo? E aí faço o questionamento, trago este questionamento aqui para vocês. Observem, como é possível adequar o enunciado que nós vimos à norma padrão, às regras gramaticais? Nós podemos reescrever, empregando, claro, as palavras lá que foram apresentadas na regra e fazendo pequenas modificações. Olha como ficaria. Colocando, graças ao sítio do Pica-Pau Amarelo, a ameaça da bruxa acabou sendo atenuada no imaginário brasileiro pela imagem de uma personagem. Observem aqui, de uma personagem que era um jacaré fêmea com os cabelos loiros que, embora fosse vilanesca, era mais divertida do que propriamente sinistra. Observem que nós temos aqui, nesse trecho, o enunciado jacaré fêmea, porque aí nós estamos nos referindo ao sexo biológico, certo? Do jacaré, ok? Um jacaré fêmea. E observem que eu tenho também a palavra, o substantivo personagem, que irá fazer a concordância com os outros termos, certo? Então, observem aí que com essa reescrita, nós conseguimos adequar a norma padrão a exatamente o que foi colocado na resenha. Esse pequeno desvio, gente, ele invalida a credibilidade da resenha? Não. Percebam que esse pequeno desvio, ele não diz que, ele não prova, não é um elemento suficiente para dizer que a resenha é uma resenha ruim. Pelo contrário, né? A gente sabe que a resenha é boa. Pelo que nós conseguimos ler e avaliar, o resenhista, o autor, ele tem pleno domínio da escrita formal e percebam que quando ele faz a concordância lá, jacaré, né, com uma jacaré loira, jacaré vilanesca, percebam que ele faz uma concordância ideológica com relação à personagem, certo? Então percebam que ele faz uma concordância ideológica ali, ele faz uma silepse de gênero. Então, percebam que houve ali essa concordância ideológica, mas no formato padrão, certo? Nós vamos ter esse tipo de concordância aqui, que será prescrito pela gramática normativa. Ok? Agora, vimos a concordância nominal, vamos para a concordância verbal. Colocando aí para vocês, olha só. O verbo concorda com o sujeito em número e pessoa. Número, quando falamos em número, singular, plural. Quando falamos em pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, sobre quem se fala. Observem o exemplo. Os verbos. João viajou. Percebam que o verbo viajar está flexionado na terceira pessoa, certo? Terceira pessoa do singular. Por quê? Porque o sujeito da minha oração corresponde à terceira pessoa do singular. Então, como o sujeito da oração está na terceira pessoa do singular, o verbo também fica na terceira pessoa do singular. Agora, quando eu tenho o sujeito composto, como João e Maria viajaram, perceba que esse sujeito composto agora corresponde à terceira pessoa do plural. O verbo permanece no singular? Não, ele vai para o plural. João e Maria viajaram. Então, perceba que o verbo fica na terceira pessoa do plural, concordando com o sujeito da oração.
Mas nós temos também casos especiais que nós devemos avaliar e analisar. Quais são esses casos especiais? Olha só, os verbos que são impessoais. E um exemplo deles é o verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ou na indicação de tempo, é impessoal e deve ficar sempre na terceira pessoa do singular. Na resenha, nós podemos observar, certo? Nós conseguimos observar que existe o uso do verbo haver. Então, como ele apareceu? Será que ele está de acordo com as normas gramaticais? Vamos conferir. Então, observem aí no próximo trecho, olha só. A produção da Netflix usa o suspense e a trama policial como pretextos para revelar que há mais do que histórias infantis na nossa tradição oral. Muito mais. Observem que o nosso verbo haver aí está na terceira pessoa do singular, de acordo com a regra. Outro exemplo. No final, a investigação policial acaba sendo o fator mais entediante de toda a trama, porque não há nada de novo ali. Observe mais uma vez que o autor do texto faz o uso do verbo haver, que é um verbo impessoal, de acordo com a regra, de acordo com a norma, na terceira pessoa do singular. Observem que seguir as regras gramaticais, seguir uma linguagem formal, traz credibilidade para o texto, ok? E ao trazer credibilidade também, percebam que traz para o leitor essa credibilidade, porque é um texto que faz uso de uma linguagem formal, que circula em ambiente formal, por isso que também a linguagem formal está presente, e você consegue observar todos esses elementos presentes aí na resenha, desde os elementos que vêm da contextualização, resumo e da crítica, até o uso de mecanismos que articulam o texto, como as conjunções, ok? E o uso padrão da língua, com as concordâncias adequadas. Certo, gente? Então, dito isto, vamos finalizar a nossa aula aqui.